Beatriz Cardoso alisou o seu vestido de coquetel esmeralda enquanto observava a multidão no baile de gala beneficente. Os lustres de cristal do salão de baile do Grande Hotel do Porto lançavam um brilho dourado sobre a elite portuense, fazendo com que todos parecessem um pouco mais glamourosos do que já eram. Apertou a taça de champanhe com mais força ao vê-lo do outro lado da sala. Diogo Ferreira, o seu ex-namorado, cuja manipulação emocional a tinha levado quase 2 anos para superar. Ele estava a rir com um grupo de pessoas, parecendo tão charmoso como sempre no seu smoking impecável. Respira fundo, sussurrou para si mesma, dando um longo gole de champanhe. Isto era para ser uma celebração. Após anos de trabalho árduo, finalmente conseguiram uma posição como diretora de marketing na Costa em Filhos, uma das corporações mais prestigiadas de Portugal. Esta noite seria a sua primeira aparição oficial como parte da equipa executiva, embora ainda não tivesse conhecido o CEO, notoriamente reservado, Miguel Costa. "Parece que viste um fantasma", disse uma voz ao lado dela. Beatriz virou-se e encontrou a sua melhor amiga e colega de trabalho, Sofia Martins, segurando 2 taças de champanhe. "Pior, o Diogo está aqui." Beatriz aceitou o copo que Sofia lhe oferecia. 300 pessoas neste salão de baile, e o meu ex tinha que ser uma delas. Os olhos de Sofia arregalaram-se. "O Diogo tóxico, aquele que te disse que nunca terias sucesso no mundo corporativo porque eras demasiado sensível?" Beatriz assentiu, dando outro gole generoso de champanhe. "Exatamente. E claro, está a falar com o Dr. Antônio Silva, do Conselho Administrativo. Aposto que está a tentar usar os contactos dele para conseguir uma entrevista na Costa em Filhos. Bom, tu conseguiste o emprego sem a ajuda dele, portanto eu diria que isso é karma", disse Sofia com satisfação. "Além disso, estás incrível esta noite. Mostra-lhe o que ele está a perder." A banda ao vivo passou de uma música de fundo suave para uma melodia mais animada. Os casais começaram a dirigir-se para a pista de dança e Beatriz observou Diogo a desculpar-se da conversa e a vir na sua direção. "Ah, não, ele está..." sussurrou com urgência. "Ele está a vir para cá. Não posso lidar com ele esta noite, não quando estou a tentar fazer uma boa impressão." O pânico invadiu-a quando Diogo se aproximou. A persona confiante que tinha construído desde o término ameaçava desmoronar-se. O relacionamento deles tinha terminado há 18 meses, mas as memórias das suas indiretas subtis e críticas constantes ainda a assombravam. Ele tinha um jeito de a fazer duvidar de si mesma com apenas um olhar. No seu desespero, Beatriz virou-se para o estranho alto e moreno que estava parado perto dela. Ele estava de costas para ela e parecia observar a multidão com discreto interesse. Sem pensar, inclinou-se para mais perto. "Podes dançar comigo? O meu ex-tóxico está a observar", sussurrou com o coração a acelerar. "Por favor." O estranho virou-se e Beatriz viu-se a olhar para o par de olhos azuis mais impressionante que já vira. A expressão dele era de surpresa, rapidamente seguida por algo indecifrado enquanto olhava por cima do ombro dela, presumivelmente para Diogo a aproximar-se. "Seria uma honra", disse ele com a voz grave e suave. Pousou a bebida e ofereceu a mão. "Não vamos fazê-lo esperar." Um alívio inundou Beatriz enquanto colocava a mão na dele. A palma dele estava quente, o aperto firme enquanto a conduzia para a pista de dança. Pouco antes de desaparecerem na multidão, ela percebeu a expressão confusa de Diogo e um pequeno arrepio de satisfação atravessou-a. "Obrigada", disse ela quando chegaram ao centro da pista de dança. "O meu nome é Beatriz, já agora. Beatriz Cardoso." Um lampejo de reconhecimento cruzou o rosto dele, mas ele simplesmente sorriu e colocou a mão na cintura dela. "Tiago", respondeu ele, enquanto começavam a mover-se ao ritmo da música. Beatriz percebeu que Tiago era um excelente dançarino.
Guiava-a sem esforço pela pista, os seus passos precisos mas naturais. Para alguém que concordara em dançar com uma estranha de última hora, ele parecia notavelmente à vontade. Então, esse teu ex, disse Tiago em tom casual. O que o torna tóxico? Beatriz hesitou. Provavelmente não era a melhor forma de puxar conversa com um desconhecido enquanto dançavam. O canto da boca dele curvou-se num sorriso irônico. É verdade, mas estou curioso sobre o homem que te faz correr para os braços de alguém que nunca viste. Quando pões dessa forma, soa mesmo dramático, admitiu ela com uma risadinha. O Diogo e eu namoramos por quase 2 anos. Ele é encantador e bem-sucedido, mas tem um jeito de diminuir as pessoas. Quando terminamos, eu mal me reconhecia. A expressão de Tiago escureceu ligeiramente. Homens assim aproveitam-se de fazer os outros sentirem-se inferiores para eles parecerem grandes. Exatamente, disse Beatriz, surpresa com a percepção dele. Eu não percebi o quanto as críticas dele me afetaram até depois da nossa separação. Levei muito tempo para reconstruir a minha autoconfiança. E, no entanto, aqui estás, disse Tiago, os seus olhos encontrando os dela com um calor inesperado. Num dos eventos mais prestigiados do Porto, absolutamente deslumbrante. Beatriz sentiu as bochechas corarem com o elogio. Havia algo naquele estranho que a deixava nervosa e completamente à vontade ao mesmo tempo. Obrigada pelo resgate. Prometo que normalmente não embosco homens em eventos de caridade. Fico feliz que tenhas feito uma exceção esta noite, respondeu ele com um sorriso genuíno. Enquanto continuavam a dançar, Beatriz viu-se a relaxar na sua liderança. A tensão que a dominara ao ver Diogo começou a dissipar-se. Era fácil conversar com Tiago. Ele fazia perguntas sobre o trabalho dela e ouvia atentamente as suas respostas. Mencionou que estava no ramo de negócios também, embora tivesse sido vago quanto aos detalhes. Então, o que te traz a este baile? Perguntou ela quando a música passou a ser mais lenta. Ela deveria ter se desculpado agora que a ameaça iminente de Diogo tinha passado, mas viu-se a ficar, permitindo que Tiago a puxasse um pouco para mais perto. Tenho um interesse direto no hospital infantil que este evento está a apoiar, respondeu ele. E tu? Estou aqui a representar a Costa em Filhos. Acabei de começar como diretora de marketing deles, explicou ela, sem conseguir esconder o orgulho na voz. Algo lampejou na expressão dele, talvez divertimento, mas ele logo o disfarçou. Parabéns! Isso é uma grande conquista. Como está a ser até agora? Desafiador, mas emocionante, disse Beatriz. Embora ainda não tenha conhecido o esquivo senhor Costa, aparentemente ele não é muito de comparecer a reuniões de escritório. Tiago deu uma risadinha. Talvez ele seja tímido. Um CEO bilionário que construiu uma das empresas de tecnologia mais bem-sucedidas do país? De alguma forma duvido disso, respondeu Beatriz, rindo. É mais provável que esteja demasiado ocupado ou importante demais para se misturar com os novos contratados. A música terminou e Tiago deu um passo para trás, embora continuasse a segurar-lhe a mão. Gostarias de uma bebida? Ofereceu ele. Beatriz olhou ao redor do salão de baile. Diogo não estava em lado nenhum, e ela viu Sofia a dar-lhe um sinal de positivo nada discreto do outro lado da sala. Eu gostaria disso, decidiu ela. Foram para um canto mais tranquilo do salão, onde Tiago pegou 2 taças de champanhe. Enquanto conversavam, Beatriz viu-se cada vez mais atraída por esse homem misterioso. Havia nele uma confiança tranquila que era completamente diferente do charme ostentoso de Diogo. Quando Tiago fazia perguntas sobre o trabalho dela, parecia genuinamente interessado nas respostas. A noite passou num agradável turbilhão, até que Sofia apareceu ao lado de Beatriz, pedindo desculpas por interromper a conversa. Desculpa, mas o Dr. Silva está à tua procura. Quero apresentar-te a alguns clientes potenciais. Beatriz virou-se para Tiago com pesar. Parece que são deveres de trabalho. Obrigada novamente pela dança e pela conversa.
Tiago pegou na mão dela e levou-a aos lábios, num gesto antiquado que pareceria afetado em qualquer outra pessoa. O prazer foi meu, Beatriz Cardoso. Talvez nos encontremos novamente em breve. Enquanto se afastava, Beatriz não conseguiu evitar olhar para trás. Tiago ergueu levemente o copo num brinde silencioso, o seu sorriso enigmático fazendo-a pensar se deveria ter pedido o número dele. O que Beatriz não sabia, ao reunir-se com os seus colegas, era que Tiago era, na verdade, o próprio Miguel Costa, o CEO que ela acabara de descrever como estando demasiado ocupado ou importante demais para se reunir com novos contratados. E enquanto ele a observava a discutir com confiança estratégias de marketing com potenciais clientes, Miguel Costa fez uma nota mental de que deveria comparecer à reunião de segunda-feira de manhã na sua empresa, coisa que não acontecia há mais de um ano. A reunião executiva de segunda-feira de manhã na Costa em Filhos já estava em andamento quando Beatriz chegou a correr, com 5 minutos de atraso. O seu fim de semana tinha sido consumido por reuniões de acompanhamento com potenciais clientes após o evento de gala, deixando pouco tempo para dormir. Deslizou para uma cadeira vazia na mesa de conferências, murmurando um pedido de desculpas para a sua supervisora direta, Helena Soares. Como estava a dizer, continuou Helena, as nossas projeções para o terceiro trimestre são fortes, mas precisamos de intensificar os esforços para o lançamento da nova linha de produtos. O marketing elaborou uma estratégia abrangente que a Beatriz apresentará em breve. Beatriz abriu o seu dossiê mentalmente a rever os pontos principais. Esta era a sua primeira apresentação importante para a equipe executiva e estava determinada a causar uma boa impressão. Estava tão concentrada nas anotações que quase não percebeu a mudança repentina na atmosfera da sala, o endireitar das espinhas, o cutucar dos cotovelos. Quando a porta da sala de conferência se abriu, ela não ergueu o olhar imediatamente. Bom dia a todos, por favor. Não me deixem interromper. Aquela voz. Beatriz ergueu a cabeça bruscamente e prendeu a respiração. Parado à cabeceira da mesa, vestido com um impecável fato cinza escuro, estava Tiago. Exceto que ele claramente não era Tiago, afinal. As expressões nos rostos dos seus colegas disseram-lhe tudo o que precisava saber antes de Helena falar. Sr. Costa, isto é inesperado. É uma honra tê-lo conosco esta manhã. Miguel Costa, o seu misterioso parceiro de dança do baile de gala, o homem para quem ela tinha reclamado sobre a ausência dele do escritório, o bilionário CEO de toda a empresa, sorriu educadamente enquanto assumia um lugar vazio na cabeceira da mesa. Os olhos dele encontraram os de Beatriz brevemente, um toque de divertimento a dançar nas profundezas azuis. Achei que era a altura de me envolver mais nas operações do dia a dia, disse ele calmamente. Por favor, continue, Helena. A mente de Beatriz fervilhava enquanto Helena retomava a apresentação. Ela tinha dançado com Miguel Costa. Tinha dito a Miguel Costa que ele era importante demais para se encontrar com novos contratados. Chegara a insinuar que ele podia ser arrogante. O calor subiu-lhe pelo pescoço quando a realidade humilhante a atingiu em cheio. Quando Helena finalmente lhe cedeu o espaço, Beatriz obrigou-se a ficar de pé, com as pernas bambas. Bom dia! Começou ela com a voz notavelmente firme, apesar do pânico interno. Como a mais nova integrante da equipa executiva, tenho o prazer de partilhar a nossa estratégia de marketing para a linha Costa Elite. Baseada em anos de experiência profissional, Beatriz deixou de lado o constrangimento pessoal e iniciou a apresentação. Slide por slide, descreveu a abordagem de marketing abrangente que desenvolvera, focando-se em inovação digital e alcance direcionado. Enquanto falava, evitava cuidadosamente olhar diretamente para Miguel, embora pudesse sentir o olhar dele sobre ela. A pesquisa indica que o nosso público-alvo demográfico responde fortemente a narrativas autênticas, explicou ela, clicando num slide que mostrava as métricas de envolvimento.
Proponho que mudemos a nossa abordagem da publicidade tradicional, focada no produto, para campanhas que destaquem aplicações no mundo real e experiências do cliente. Uma abordagem interessante, comentou Miguel, falando pela primeira vez desde que a apresentação começara. Mas isso não vai diluir o posicionamento da nossa marca de luxo? Beatriz finalmente permitiu-se olhar diretamente para ele. Nada na expressão dele sugeria que estivesse a pensar na dança deles ou nos comentários constrangedores dela. Isto era puramente profissional. Na verdade, Sr. Costa, respondeu ela, surpreendida com a própria confiança, a nossa pesquisa de mercado mostra que os consumidores de luxo modernos valorizam autenticidade acima de exclusividade. Querem produtos que melhorem as suas vidas, não apenas símbolos de status. Um lampejo de aprovação cruzou o rosto dele. Continue. Quando terminou a apresentação, Beatriz quase tinha esquecido o constrangimento do encontro anterior. A resposta da equipa executiva foi entusiástica, com vários chefes de departamento a sugerir imediatamente colaborações. Até Helena parecia impressionada. Obrigado, Beatriz, disse Miguel enquanto juntava o material. Gostaria de discutir algumas dessas ideias mais a fundo. Está disponível esta tarde? Antes que ela pudesse responder, o assistente dele apareceu à porta, anunciando que o próximo compromisso tinha chegado. Miguel levantou-se, abotoando o casaco. O meu escritório às 3 da tarde, disse ele a Beatriz, sem esperar pela concordância dela antes de sair da sala. Assim que a reunião terminou, Sofia encurralou-a no corredor, com os olhos arregalados. Acabei de ouvir que o próprio Miguel Costa solicitou uma reunião privada contigo? Aparentemente, respondeu Beatriz, ainda a processar os acontecimentos da manhã. Sofia baixou a voz. E viu uma química entre vocês os dois, como se ele já te conhecesse? Beatriz hesitou. Lembras-te do homem com quem dancei no baile de gala? Aquele que me salvou do Diogo? O queixo de Sofia caiu. Não. Sim. Beatriz suspirou. E talvez eu lhe tenha dito que o alter ego dele, tu sabes, ele mesmo, era importante demais para se encontrar com novos funcionários. Meu Deus! Sussurrou Sofia, com uma mistura de horror e deleite no rosto. Estás muito tramada. Obrigada por esse voto de confiança, disse Beatriz secamente. O resto da manhã passou numa avalanche de e-mails e videoconferências, mas Beatriz não conseguia concentrar-se. Por que tinha Miguel Costa ocultado a identidade no baile? E mais importante, por que aparecera de repente numa reunião que normalmente evitava? Exatamente às 3 da tarde, Beatriz estava parada em frente às imponentes portas duplas do escritório do CEO no último andar. Nunca tinha estado nesse andar do edifício antes. Respirando fundo, bateu à porta. Entre, disse a voz agora familiar. O escritório de Miguel era surpreendentemente discreto para um bilionário. Espaçoso, mas sem ostentação, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica do horizonte do porto. Ele estava parado perto da janela, sem o casaco e com as mangas arregaçadas, parecendo mais com o Tiago que encontrara do que o formidável Sr. Costa. Beatriz, disse ele, virando-se para encará-la, por favor, senta-te. Ela sentou-se numa das cadeiras de couro em frente à secretária dele, postura impecável, dossiê pronto. Preparei alguns dados adicionais que corroboram a minha proposta, começou ela em tom profissional. Antes de chegarmos a isso, Miguel interrompeu sentando-se à frente dela. Acho que te devo uma explicação. A fachada profissional cuidadosamente construída de Beatriz vacilou. Senhor, isso não é necessário. Miguel, por favor, corrigiu ele. E acho que é necessário. Não fui completamente honesto contigo no baile de gala. Disseste que o teu nome era Tiago, apontou ela, surpreendendo-se com a própria ousadia. Ele sorriu levemente. É o meu nome do meio, se isso conta para alguma coisa. Por que o engano? Perguntou Beatriz, dividida entre curiosidade genuína e nervosismo. Por que não me disseste logo quem eras? Miguel recostou-se na cadeira, ponderando a pergunta dela.
Quando me procuraste porque estavas a buscar ajuda, não estavas a tentar impressionar o CEO da tua empresa. Foi revigorante. As pessoas tratam-me de forma diferente quando sabem quem sou. Como a Helena, que quase caiu de tanta emoção esta manhã, sugeriu Beatriz, mas imediatamente arrependeu-se da franqueza. Para a surpresa dela, Miguel riu. Exatamente assim. Tu, por outro lado, disseste-me exatamente o que pensavas do esquivo Sr. Costa sem hesitar. Beatriz fez uma careta. A respeito disso, peço desculpa pelos meus comentários. Foram inadequados e presunçosos. Foram honestos, corrigiu ele, e não totalmente imprecisos. Tenho estado afastado das operações do dia a dia. É algo que estou a tentar remediar. Um silêncio desconfortável instalou-se entre eles. Beatriz não pôde deixar de se perguntar se os comentários sinceros dela no baile tinham despertado o súbito interesse dele nas operações da empresa. Sobre a tua proposta de marketing, disse Miguel, mudando abruptamente de assunto. Acho que estás no caminho certo com essa abordagem de narrativa autêntica, mas tenho receios quanto à implementação. Durante a hora seguinte, discutiram a estratégia de marketing dela em detalhe. Para surpresa de Beatriz, Miguel não só era conhecedor do assunto, como estava genuinamente interessado nas ideias dela. Questionou as suposições dela, insistiu em esclarecimentos sobre certos pontos, mas também reconheceu os pontos fortes da abordagem. Foi a conversa mais estimulante intelectualmente que ela tivera em anos. Conforme a reunião chegava ao fim, Miguel levantou-se, sinalizando o fim da conversa. Estou impressionado, Beatriz. A Helena estava certa em trazer-te para a equipa. Obrigada, respondeu ela, juntando os pertences. Hesitou na porta, depois virou-se. Posso perguntar-te uma coisa? Ele assentiu, a curiosidade evidente na expressão. Foi coincidência teres aparecido na reunião executiva no primeiro dia útil após o evento de gala? Um sorriso lento espalhou-se pelo rosto dele. O que achas? Antes que ela pudesse responder, o telefone dele tocou. Ele olhou para o aparelho e depois para ela. Continuaremos esta conversa amanhã, no meu escritório à mesma hora. Beatriz saiu com mais perguntas do que respostas, mas uma coisa estava clara. Miguel Costa não era nada do que ela esperava. Era mais perspicaz, mais interessado e muito mais intrigante do que o distante CEO que imaginara. O que ela não sabia era que, enquanto descia de elevador para o seu andar, Miguel estava a cancelar as reuniões da tarde para ler o dossiê completo dela como funcionária, ou que Diogo Ferreira se tinha candidatado a um cargo de chefia na Costa em Filhos 3 dias antes, com a entrevista marcada para a semana seguinte. A coincidência era demasiado perfeita para ignorar, e Miguel Costa não acreditava em coincidências. Nas 2 semanas seguintes, os encontros de Beatriz com Miguel tornaram-se diários. O que começara como discussões sobre a estratégia de marketing dela, evoluíra para conversas mais amplas sobre a direção da empresa. Para a surpresa dela, Miguel valorizava a perspectiva externa e as ideias inovadoras dela. Ele não era nada parecido com o CEO distante que imaginara, nem com Diogo, cujas críticas constantes tinham minado a sua confiança durante anos. A tua proposta para a expansão internacional é sólida, disse Miguel certa tarde, enquanto revia os documentos que ela preparara. Tinham entrado numa rotina confortável, reunindo-se no escritório dele, onde podiam falar livremente sem o olhar atento de outros executivos. Mas estou preocupado com o momento escolhido relativamente aos mercados asiáticos. Beatriz assentiu, fazendo anotações. Eu também estava a pensar nisso. E se lançássemos por etapas, primeiro na Europa, depois na Ásia, 3 meses depois? Miguel ponderou, batendo a caneta na secretária. Isso podia funcionar. Esboça uma versão revista do cronograma para amanhã. Já estou a trabalhar nisso, respondeu ela com um sorriso. Enquanto juntava os papéis, Miguel limpou a garganta.
Vai haver um jantar beneficente este sábado no Hotel Infante de Sagres. A empresa reserva sempre uma mesa. Estava a pensar que talvez me acompanhasses. Beatriz ergueu os olhos assustada. Seria este um pedido profissional ou algo mais pessoal? Os limites entre eles estavam a tornar-se cada vez mais tênues, mas nenhum dos dois tinha admitido. Como colegas, claro. Acrescentou Miguel rapidamente, talvez percebendo a hesitação dela. Claro, repetiu ela, ignorando a ligeira decepção que o esclarecimento dele causou. Ficaria feliz em ir. Mais tarde naquele dia, quando Beatriz estava a sair do escritório, Sofia encurralou-a perto do elevador. Então, tu e o chefe parecem estar em clima de intimidade, disse ela com um sorriso cúmplice. A fábrica de boatos está a trabalhar em ritmo acelerado. Beatriz suspirou. Estamos a trabalhar na expansão internacional. Só isso. Sim, claro. E foi por isso que ele te convidou pessoalmente para o jantar beneficente, aquele ao qual ele geralmente não comparece. Como é que já ouviste falar disso? Perguntou Beatriz, surpresa. Sofia revirou os olhos. A assistente dele contou a contabilidade, que contou aos recursos humanos, que me contou. Nada fica em segredo por aqui. Antes que Beatriz pudesse responder, as portas do elevador abriram-se, revelando Helena Soares. A expressão da diretora de marketing era fria, enquanto olhava para Beatriz. A viajar até altas horas de novo, Cardoso? Perguntou Helena, com um tom falsamente agradável. Só estou a terminar algumas projeções, respondeu Beatriz, com neutralidade. Helena deu um leve sorriso. Impressionante a rapidez com que captaste a atenção do Sr. Costa, quase como se soubesses exatamente o que ele queria ouvir. A implicação não era sutil. Enquanto o elevador descia, a tensão tomou conta do pequeno espaço. Quando Helena saiu no 15º andar, Sofia soltou um assobio baixo. Uau! Ela nem sequer tenta esconder o ciúme. Beatriz franziu a testa. Não preciso deste tipo de atenção. Só quero fazer o meu trabalho. Bem, quando tens reuniões privadas diárias com o CEO bilionário, as pessoas reparam, especialmente pessoas que andam há anos a tentar chamar a atenção dele, como a Helena. A conversa ficou com Beatriz enquanto voltava para casa. Tinha trabalhado tanto para conquistar a posição dela, e as ideias eram boas. A aprovação de Miguel era profissional, não pessoal. Não era? Chegou a noite de sábado e Beatriz viu-se num carro que Miguel enviara. Escolhera um vestido azul marinho, elegante, mas discreto. Quando chegou, Miguel estava à espera no saguão, incrivelmente elegante num smoking preto. Estás linda, disse ele simplesmente, oferecendo o braço. O jantar beneficente era para uma fundação de literacia e contava com a presença da elite portuense. Ao longo da noite, Beatriz percebeu os olhares curiosos que se dirigiam a eles, enquanto Miguel a apresentava aos investidores e membros do conselho. Ele mantinha-a por perto, a mão dele ocasionalmente repousando levemente nas suas costas enquanto caminhavam pelo salão. Durante o jantar, sentada à mesa com vários executivos da Costa em Filhos, incluindo Helena, Beatriz sentia o peso do escrutínio. O sorriso de Helena nunca chegava aos olhos, especialmente quando Miguel se inclinava para perto para falar com Beatriz. Está tudo bem? Perguntou Miguel baixinho, percebendo a tensão dela. Sinto-me um pouco observada, admitiu Beatriz. Ele olhou de relance ao redor, parecendo perceber a atenção que estavam a atrair. Gostarias de sair um instante? O terraço costuma ser tranquilo. O terraço tinha vista sobre a cidade, com as luzes do porto a cintilar contra o céu noturno. Beatriz respirou fundo o ar fresco, sentindo parte da tensão dissipar-se. Melhor? Perguntou Miguel, parado ao lado dela junto à balaustrada de pedra. Muito obrigada. Ela virou-se para ele. Posso perguntar-te uma coisa? Qualquer coisa. Por que eu? A pergunta estava a incomodá-la há dias. Por que escolheste trabalhar tão de perto comigo, quando tens uma equipe executiva inteira com mais experiência na Costa em Filhos?
Miguel ponderou a pergunta dela, com uma expressão pensativa. Porque vês as coisas de forma diferente. Não tens medo de desafiar o pensamento convencional ou de me desafiar. Disse-te que eras demasiado importante para te reunires com os funcionários, lembrou-lhe ela com uma risadinha. Exatamente. Sabes com que raridade as pessoas me dizem a verdade? A voz dele suavizou, e ele aproximou-se um pouco mais. É valioso para mim. Havia algo nos olhos dele que fez o coração dela bater mais forte. Os limites profissionais que tinham mantido pareciam subitamente frágeis ao luar. O momento foi interrompido pelo som da porta do terraço a abrir-se. Ambos viraram-se para ver Diogo Ferreira a entrar no terraço, parando abruptamente ao avistá-los. Beatriz, disse Diogo, recuperando rapidamente. Pensei que fosses tu mais cedo. Estás bem? Beatriz enrijeceu, despreparada para este encontro. Diogo, não sabia que estarias aqui. Convite de última hora, respondeu Diogo com desenvoltura, o olhar voltando-se para Miguel. Um lampejo de reconhecimento brilhou nos olhos dele. Senhor Costa, é uma honra. Diogo Ferreira. A expressão de Miguel permaneceu impassível, enquanto apertava a mão de Diogo. Senhor Ferreira, a Beatriz e eu somos velhos amigos, continuou Diogo, com todo o charme em exibição. Conhecemo-nos há muito tempo. É mesmo? O tom de Miguel era neutro, mas Beatriz sentiu um frio repentino. Na verdade, Beatriz interrompeu, o Diogo e eu namoramos há alguns anos. Não terminou bem. O sorriso de Diogo vacilou. Água passada, com certeza, especialmente porque ouvi dizer que poderemos ser colegas em breve. A minha entrevista com a Costa em Filhos é na terça-feira. Beatriz sentiu o sangue fugir do rosto. Diogo na Costa em Filhos. O pensamento de vê-lo diariamente, de ter a possibilidade de ele a prejudicar como fizera durante o relacionamento, era insuportável. A expressão de Miguel permaneceu indecifrada. Não sabia que estávamos a considerar novas contratações para cargos de chefia. O cargo de diretor financeiro, esclareceu Diogo, com um ar de superioridade. O Dr. Silva recomendou-me pessoalmente depois que nos conhecemos no hospital. O maxilar de Miguel contraiu-se quase imperceptível. Entendo. Com licença, Sr. Ferreira. A Sra. Cardoso e eu temos negócios para discutir. Sem esperar por uma resposta, Miguel guiou Beatriz de volta para dentro, a mão firme nas costas dela. Eu não fazia ideia de que ele estava a fazer uma entrevista, disse Beatriz assim que estavam em segurança longe de Diogo. Isto não pode ser coincidência. Não é, respondeu Miguel, a voz tensa. O cargo de diretor financeiro foi preenchido internamente há meses. Nunca o publicamos. Então, por que o Dr. Silva o faria? Pretendo descobrir. A expressão de Miguel estava sombria. Desculpa, mas preciso fazer algumas chamadas. Tudo bem se me afastar por um instante? Beatriz assentiu, embora um mal-estar a tivesse invadido. Enquanto Miguel desaparecia em direção ao saguão do hotel, ela foi até a casa de banho feminina para se recompor. Lá dentro, encontrou Helena a retocar a maquilhagem. Problemas no paraíso já? Perguntou Helena com falsa preocupação. Vi o Ferreira a encurralá-los no terraço. Não foi nada, respondeu Beatriz secamente, dirigindo-se ao lavatório. Helena virou-se para encará-la diretamente. Sabes, é interessante como conquistaste a estima do Miguel tão rapidamente, enquanto o Diogo Ferreira garantia uma entrevista para uma vaga que nem estava aberta. Beatriz congelou, encontrando o olhar de Helena no espelho. O que estás a insinuar? Apenas que certas coincidências levantam questões como tu e o Ferreira aparecerem na Costa em Filhos com poucas semanas de diferença. Ou como conseguiste monopolizar o tempo do CEO, apesar de não teres experiência significativa no setor. As minhas credenciais falam por si, disse Beatriz com a raiva a crescer. E não tenho nenhuma ligação com o Diogo, além de um passado que prefiro esquecer. O sorriso de Helena foi frio. Talvez, mas o conselho pode ver as coisas de forma diferente, especialmente quando souberem do teu relacionamento próximo com o Miguel.
Enquanto Helena saía apressada, Beatriz agarrou a borda do lavatório, com a mente a mil. A implicação estava clara. Helena achava que ela e Diogo estavam a trabalhar juntos de alguma forma, usando o relacionamento com Miguel para conseguir vantagem. Quando saiu, Miguel estava à espera no corredor com a expressão perturbada. "Preciso contar-te uma coisa", disse ele sem rodeios. "Mas não aqui." Deram as desculpas e saíram do evento mais cedo, a tensão entre eles palpável no banco de trás do carro dele. O Dr. Silva afirma que não se lembra de ter conhecido o Ferreira no baile de gala, explicou Miguel enquanto atravessavam a cidade. No entanto, o Ferreira tinha as suas informações de contato e um convite para se candidatar a uma vaga que não existe. "Isto não faz sentido", disse Beatriz perplexa. "A menos que alguém mais tenha combinado isso." Miguel virou-se para ela com uma expressão séria. "Beatriz, acho que o Diogo está a ser usado para te sabotar a ti e possivelmente a mim. Alguém na Costa em Filhos quer criar a aparência de impropriedade entre nós." A revelação atingiu Beatriz como um golpe físico. "A Helena", sussurrou. "Ela insinuou isso para mim na casa de banho." "A Helena almeja o cargo de COO há anos", disse Miguel, com tudo a encaixar-se. "O meu pai sempre bloqueou o avanço dela e eu continuei com essa política. Ela precisa ver-te como uma ameaça às ambições dela." "Mas por que envolver o Diogo?" O olhar de Miguel era intenso. "Porque ele é o teu ponto fraco e ela acha que pode usá-lo para me atingir." A manhã de segunda-feira trouxe uma atmosfera tensa na Costa em Filhos. Beatriz chegou cedo, esperando evitar interações desnecessárias, mas encontrou Miguel à espera junto à porta do escritório dela. "Precisamos conversar", disse ele baixinho, fazendo um gesto para que ela o seguisse até uma pequena sala de conferências. Assim que entraram, ele fechou a porta e virou-se para encará-la. "Passei o fim de semana a investigar a ligação entre a Helena e o Diogo. É pior do que pensávamos." Beatriz sentou-se, preparando-se. "O que descobriste?" "A Helena e o Diogo conhecem-se há anos. Trabalharam juntos na Mendes em Associados antes de tu o conheceres." Miguel colocou uma pasta sobre a mesa entre eles. "A Helena foi quem recomendou que o Diogo se candidatasse à vaga na tua antiga empresa, onde vocês os dois se conheceram." As implicações fizeram Beatriz acenar. "Estás a dizer que todo o nosso relacionamento foi orquestrado?" "Não sei sobre isso", admitiu Miguel com uma expressão sombria. "Mas o que está claro é que a Helena já faz algum tempo que vem a acompanhar a tua carreira. A tua contratação aqui não foi por acaso." Beatriz pensou nisso, conectando pontos que nunca tinha visto antes. "O Diogo sempre me incentivou a candidatar-me a vagas que me afastavam de programas de liderança. Dizia que eu não estava pronta, que precisava de mais experiência." Olhou para Miguel, a ficha a cair. Ele estava a sabotar a minha carreira enquanto fingia que me apoiava. "E a Helena estava provavelmente a puxar os cordões nos bastidores", acrescentou Miguel. "A questão é por quê?" Beatriz abriu a pasta, folheando documentos internos, correspondências por e-mail, calendários de reuniões, registros financeiros. Estes remontam a 5 anos atrás, antes mesmo de conhecer o Diogo. "Continue a ler", insistiu Miguel. Ao virar as páginas, um padrão emergiu. Helena tinha sido sistematicamente a minar o talento de mulheres na área de marketing em diversas empresas, criando uma rede de subordinadas leais que deviam as posições à influência dela. "Ela está a construir o próprio império", murmurou Beatriz. "Mas por que atacar-me especificamente?" Miguel hesitou antes de responder. "Há algo que precisas saber sobre a empresa do meu pai, algo que poucas pessoas sabem." Moveu-se para sentar ao lado dela, os ombros quase a tocarem-se. "A Costa em Filhos foi construída com base nas estratégias de marketing da minha mãe. O meu pai era a mente empresarial, mas ela era a força criativa. Quando ela faleceu há 10 anos, o meu pai criou um fundo fiduciário em nome dela, a Fundação Ana Costa.
De acordo com o estatuto da empresa, o controle dessa fundação, que detém 30% da Costa Filhos, passa para a diretora executiva de marketing após ocupar o cargo por 1 ano. Os olhos de Beatriz arregalaram-se. E a Helena tem atuado como diretora de marketing há 11 meses, confirmou Miguel. Ela está há 1 mês de assumir o controle de quase 1/3 da empresa. Mas eu não entendo, disse Beatriz, com evidente confusão na voz. Não sou uma ameaça para o cargo dela. Sou diretora de marketing, não diretora de marketing. Não, mas as tuas ideias chamaram a atenção do conselho. A minha atenção. O olhar de Miguel fixou o dela. A Helena sabe que tenho estado a considerar a reestruturação da divisão de marketing com uma nova liderança. As peças encaixaram-se com clareza surpreendente. Então ela trouxe o Diogo para me desacreditar, para fazer parecer que estava a usar uma conexão pessoal para avançar na minha carreira e, ao mesmo tempo, prejudicar o meu julgamento, acrescentou Miguel. Se o conselho acreditar que tenho tomado decisões com base em atração pessoal, em vez de perspicácia empresarial, podem questionar outras decisões que tomei, incluindo qualquer reestruturação da divisão de marketing, concluiu Beatriz. E o alcance total do plano de Helena ficou claro. Miguel assentiu com uma expressão preocupada. A reunião do conselho é amanhã. A Helena será oficialmente nomeada CMO, a menos que possamos provar o que ela tem feito. O que temos além de evidências circunstanciais? Perguntou Beatriz, folheando a pasta novamente. Isto mostra um padrão, mas nada definitivamente ilegal ou contrário à política da empresa. Precisamos de algo concreto. Miguel concordou, levantando-se para andar de um lado para o outro na pequena sala. Algo que prove que a Helena e o Diogo estão ativamente a conspirar. Uma ideia ocorreu a Beatriz. A entrevista do Diogo é amanhã de manhã, antes da reunião do conselho. Se de alguma forma conseguíssemos fazê-lo admitir a ligação, ele é cauteloso demais para isso, disse Miguel, balançando a cabeça. Nunca se incriminará diretamente. Beatriz ponderou sobre isso e então endireitou-se ao ter uma ideia. Talvez ele não precise. E se ele pensasse que estava a falar com alguém que já sabia, alguém em quem confiava? Os olhos de Miguel iluminaram-se pela compreensão. A Helena. Exatamente. Se o Diogo acreditasse que estava a falar com a Helena em confidência, ele poderia revelar detalhes do acordo. Beatriz inclinou-se para a frente, ansiosa. Tens acesso aos sistemas de comunicação da empresa? Eu sou o dono da empresa, respondeu Miguel com um sorriso. Tenho acesso a tudo. O plano concretizou-se rapidamente. Usando o sistema de mensagens seguras da empresa, enviariam ao Diogo uma mensagem que parecia vir da Helena, solicitando uma reunião antes da entrevista. A verdadeira Helena estaria numa reunião sobre o orçamento naquele momento, criando a oportunidade perfeita para confrontar Diogo. Na manhã seguinte, Beatriz esperava nervosamente numa pequena sala de reuniões no andar da diretoria. Miguel providenciara para que a sala fosse equipada com dispositivos de gravação legais em Portugal para fins comerciais, assegurou-lhe ele. Ele está a subir, disse Miguel, checando o telemóvel. Lembra-te, não precisas de uma confissão completa, apenas o suficiente para estabelecer a conexão e as intenções deles. Beatriz assentiu, alisando a saia com mãos trêmulas. E se ele não disser nada incriminador? Então partimos para o plano B. Cancelo a entrevista dele e adio a reunião do conselho enquanto reunimos mais provas. Miguel apertou o ombro dela de forma reconfortante. Mas tenho fé em ti, Beatriz. És mais forte do que ele imagina. Com isso, Miguel entrou na sala de observação adjacente, deixando Beatriz sozinha com os pensamentos. Minutos depois, bateram à porta. Diogo Ferreira entrou, exatamente como ela se lembrava, confiante, bonito e completamente seguro de si. A expressão dele transformou-se em surpresa quando a viu. Beatriz, onde está a Helena? Está atrasada, mentiu Beatriz com naturalidade. Ela pediu-me para te informar antes que chegasse.
Uma ponta de suspeita cruzou o rosto de Diogo. Por que ela faria isso? Porque precisamos alinhar as nossas histórias, não é? Beatriz manteve contato visual firme, transmitindo a confiança que construíra desde que o deixara. Sobre como nos conhecemos, sobre o meu papel aqui. A postura de Diogo relaxou um pouco, embora o cansaço ainda permanecesse nos olhos. A Helena não mencionou o teu envolvimento direto. Os planos mudam, respondeu Beatriz, dando de ombros. A reunião do conselho foi antecipada. Precisamos acelerar as coisas. O que exatamente a Helena te disse? Diogo perguntou cautelosamente. A Helena não te contou? Beatriz fez uma pausa, um risco calculado. Tudo. Sobre a nossa história juntos, sobre o teu papel no acompanhamento da minha carreira, sobre a Fundação Ana Costa. A menção à fundação era a aposta. Se Diogo não soubesse da existência dela, questioná-la-ia imediatamente. Em vez disso, ele expirou lentamente e avançou mais para dentro da sala. Então sabes o que está em jogo? Beatriz sentiu um alívio imenso, embora mantivesse a expressão neutra. 30% da Costa em filhos. É por isso que a Helena me monitora desde a Mendes em Associados, não é? Ela já me via como uma ameaça potencial naquela época. Diogo sorriu. A expressão encantadora que antes lhe fora tão atraente, agora parecia predatória. A Helena sempre foi boa em identificar ameaças precocemente. Quando viu a tua proposta de marketing na Mendes, soube que tinhas potencial para atrapalhar os planos dela. Foi por isso que ela sugeriu que eu me interessasse por ti. A confirmação do que ela suspeitava foi como uma facada no coração, mas Beatriz manteve a compostura. Todo o nosso relacionamento foi uma armação. Não totalmente, disse Diogo, num tom quase consolador. A Helena queria que eu avaliasse se eras ambiciosa o suficiente para ser perigosa. O relacionamento apenas tornou isso mais fácil. E as tuas críticas constantes, a forma como minaste a minha confiança? Diogo deu de ombros. Gestão de carreira. A Helena precisava de ti competente o suficiente para ser útil, mas não confiante o bastante para ser uma concorrente. Tens talento, Beatriz, mas sempre foste emotiva demais para exercer uma verdadeira liderança. As palavras familiares, tão semelhantes às críticas que ele lhe dirigira ao longo do relacionamento, já não tinham o poder de aferir. Em vez disso, fortaleceram a determinação dela. E agora? Perguntou ela, mantendo-o a conversar. Qual é o plano da Helena para a Costa em Filhos, quando ela controlar a fundação? Uma reestruturação, começando pela equipa executiva. O Miguel Costa parece-se demasiado com o pai, sentimental em relação ao legado. Diogo olhou para o relógio. Falando em Helena, ela já deveria estar aqui. Ela não vem, disse Beatriz, levantando-se, mas obrigada por confirmares tudo o que suspeitávamos. A porta da sala de observação abriu-se e Miguel saiu, com uma expressão séria no rosto enquanto olhava para Diogo. Senhor Ferreira, acredito que precisamos ter um tipo diferente de conversa. O rosto de Diogo empalideceu ao perceber a armadilha em que caíra. Isto foi uma armação. Não, corrigiu Beatriz, sentindo uma onda de libertação a invadi-la. Isto foi justiça. 3 horas depois, Beatriz estava sentada na sala de reuniões do conselho, ao lado de Miguel, enquanto ele se dirigia aos membros reunidos. Helena Soares estava sentada do outro lado da mesa, a aparência imaculada ligeiramente desgrenhada, expressão de fúria mal contida. Com base nas evidências apresentadas, concluiu Miguel, reproduzindo a gravação da conversa de Diogo com Beatriz, estou a recomendar a rescisão imediata do contrato de trabalho da Helena Soares com a Costa em Filhos por violações éticas e espionagem corporativa. A votação do conselho foi unânime. Enquanto a segurança escoltava a Helena para fora da sala, ela parou ao lado de Beatriz. Ele vai fazer o mesmo contigo eventualmente, sibilou. Homens como o Costa e o Ferreira sempre fazem. Beatriz sustentou o olhar dela. A diferença é que agora sei o meu valor.
E isso não tem nada a ver com a validação de nenhum homem. Posteriormente, o conselho nomeou Beatriz como diretora de marketing interina, com uma avaliação formal agendada para daqui a 6 meses. Enquanto a sala de reuniões se esvaziava, Miguel permaneceu ao lado dela, a expressão pensativa. "O que o Diogo e a Helena te fizeram foi inconcebível", disse ele em voz baixa. "Usar o relacionamento para te manipular e controlar, eles subestimaram-me", respondeu Beatriz. "Pensaram que o meu passado me definia." Miguel sorriu, o calor nos olhos agora livre das restrições formais. "Nunca cometi esse erro. Desde o momento em que me convidaste para dançar, vi alguém excepcional." 6 meses depois, com a chegada da primavera ao Porto, Beatriz foi oficialmente nomeada diretora de marketing da Costa em Filhos. Sob a liderança dela, a Fundação Ana Costa lançou iniciativas de apoio a mulheres em cargos de liderança empresarial em todo o país. E quando Miguel Costa a convidou para dançar no baile de gala inaugural da Fundação, não havia fingimentos entre eles. Apenas a conexão honesta de duas pessoas que tinham superado as defesas uma da outra e encontrado a verdade subjacente. "Podes dançar comigo?" Ele sussurrou ao ouvido dela enquanto se balançavam ao ritmo da música. Não por causa de nenhum ex-namorado a assistir, mas porque não há nenhum outro lugar onde eu preferiria estar. Beatriz sorriu para ele, finalmente livre das sombras que a seguiam há tanto tempo. "Pensei que nunca perguntarias."